Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindo ao canal Contabilidade dá Resultado. E hoje eu vou falar sobre parcelamento, tudo o que você precisa saber sobre parcelamento. Tem até um memezinho que eu quero soltar aqui. Não entra não sem auxílio de um profissional, tá? Muita gente se aventurando com parcelamento e fazendo péssimo negócio. O canal aqui visa, sobretudo, o melhor resultado para os seus negócios. E o parcelamento está intrinsecamente relacionado ao bom resultado. Tomou uma decisão errada, escolheu o parcelamento errado, vai pagar muito mais juro, muito mais multa, não vai entender direito como que foi essa modalidade escolhida, se ela era mais adequada para você, porque você se aventurou, tá? Então, um profissional é a melhor dica que eu posso dizer para você no momento de efetuar o parcelamento. E quem é esse profissional? Sem dúvida nenhuma, um contador. Ou pelo menos um bom conselho de um canal com credibilidade e autoridade para isso. E quem é esse canal? Contabilidade dá Resultado. Então, curta, compartilha, se inscreva no canal para você sempre ter as melhores dicas para fornecer o melhor resultado para os seus negócios, tá? Então, eu vou deixar para vocês um manual. Estou até vendo aqui, ó, vou deixar um manual da Receita Federal da modalidade de parcelamento simplificado da Receita Federal do Brasil, certo? Só para você entender as principais regras que, de forma meio que genérica, elas são regras gerais de parcelamento. Mas eu quero falar aqui em especial com você que está querendo parcelar ou já fez algum parcelamento ou quer saber mais sobre isso. Então, as dicas que eu vou deixar, em primeiro lugar, você sabe que tipo de empresa você é, tá? Por que eu falo isso? Porque muitas vezes vem um MEI aqui e fala para mim, Marco, eu quero fazer um parcelamento que eu tenha 70% de desconto, porque me falaram que eu tenho 70% de desconto do valor da minha dívida. Eu falo para ele, vamos ver. E quando eu vejo, não contempla a empresa dele, não tem nada a ver com o MEI. Isso daí é para uma empresa que não tem nada a ver com o MEI. Então, é importante que você saiba que tipo de parcelamento contempla o tipo da tua empresa, entendeu? Porque cada empresa existe um parcelamento para ela e para uma dívida específica dela. E dentro da dívida que ela tem, ainda existe várias modalidades com qual ela vai ter que olhar e escolher. Aqui tem menos, a mais vantagem, tá? Porque tem uns que o parcelamento é estendido há muitos anos, tá? Até 150 meses, por exemplo, mas as parcelas são bem pequenininhas, os juros é enorme, claro, mas ainda tem um abatimento de desconto de multa juro e, enfim, são várias modalidades, tá, pessoal? São várias. Mas o que você precisa entender sobre o parcelamento, ok? Primeiro lugar, via regra, você tem que saber qual é o imposto que você quer parcelar, porque se você é prestador de serviço, tem o ISS que é lá na prefeitura, certo? Se você tem venda de produto ou mercadoria, tem o ICMS, que é lá no estado. E todos os demais é na Receita Federal, previdenciário e os débitos federais, de imposto, PIS, COFINS, das MEI, são vários, né, pessoal? Então, o mais importante é o federal, que contempla a maioria das empresas. Então, é dele que eu vou falar. Saiba que dentro do federal, a sua dívida primeiro chega na Receita Federal. E se você deixar ela lá 1 ano, 2 anos ou até mesmo 6 meses apenas, a Receita já pode encaminhar esses débitos para a PGFN, que aí ele vira um débito na dívida ativa da União, certo? Então, você corre o risco de ter a dívida desmembrada, uma parte na dívida ativa da União, onde vai acrescentar honorários advocatícios, vai ficar maior, certo? E pode ficar uma parte da sua dívida na conta corrente da Receita Federal do Brasil. Então, quando a dívida está desta forma, fatalmente você vai ter que ter dois parcelamentos, um no órgão da Fazenda, da Procuradoria da Fazenda, lá na PGFN, certo? E um na Receita Federal. E mesmo dentro dessas esferas aí, você vai notar que existem várias modalidades. Hoje, dentro da PGFN, existe a transação tributária, existe um parcelamento de débitos de pequeno valor, certo? Então, se é um profissional que já está familiarizado, como, por exemplo, nós estamos aqui na MK Contatec, assessoria, né, na minha contabilidade, nós pegamos e já sabemos perfeitamente qual é a modalidade mais vantajosa. Mas o que a gente vê? Muita gente se aventurando sem saber nada, tá? Sem saber nada. Vai lá e simplesmente parcela. E qual é o erro 2 que eu tenho visto? O segundo erro que eu tenho visto muito. Que além de se aventurar, a pessoa parcela, beleza, fez o parcelamento que não é mais vantajoso para ela.
Mas o que é pior, ela não continua pagando o imposto atual. Não continua pagando o imposto atual. Isso acontece muito com os MEIs, microempreendedores. Ele faz um parcelamento de tudo que estava atrasado 5 anos atrás, ele parcela tudo e ele deixa de pagar o atual. E o MEI, a gente sabe, nunca para de pingar o DAS, né? Sempre, todo mês o imposto vai pingando, nunca para. Não existe sem movimento no MEI, né? E as empresas normais, elas continuam faturando, então continua tendo imposto a pagar. E aí ela fica devendo o atual. E aí o que faz? O que essas empresas fazem? Elas, quando o ano está acabando, né, a empresa do Simples Nacional não pode ter dívidas. Então ela faz o quê? Ela abre o parcelamento que ela tinha, faz uma consolidação, ou seja, uma junção das novas dívidas e faz um novo parcelamento. Isso é péssimo. Por quê? Primeiro, porque a Receita Federal, quando você faz isso, você corre o risco de pagar até 10%, até 20% do valor total da dívida na primeira parcela. A Receita não deixa você ficar reparcelando várias vezes. Não. Ela fala, tá bom, você quer fazer assim? Então você vai pagar 10% só na primeira parcela. Então, se a sua dívida for acumulada, for muito grande, a dívida atual, você vai ter que ter uma grande disponibilidade financeira para pagar a primeira parcela bem alta, tá? Bem alta. Então, isso não é bom negócio por esse ponto. O segundo ponto é que muitas vezes você tem um parcelamento. Por exemplo, hoje existe um parcelamento chamado HELP, que foi uma extrema vantagem, que deu até 70% de redução de multa a juro. E aí a pessoa pega e rompe esse parcelamento para somar com o novo e fazer um outro tipo de parcelamento, uma nova modalidade, porque essa do HELP já se encerrou, entendeu? Então a pessoa, quando fez na época esse tal de HELP, tinha um bom abatimento de multa a juro. A partir do momento que ele sai, desiste desse parcelamento para consolidar um novo, fatalmente ele perde a vantagem de redução de multa a juro daquelas parcelas que ainda não foram pagas e foram somadas a um novo. Então, cuidado com essa aventura que você está fazendo sem conhecer. Parcelamento exige muita análise para tomar uma decisão bem sábia, porque essa decisão pode arcar até para os próximos 145, 150 meses. É muito maior que qualquer financiamento que você já fez na vida, né? Porque a Receita Federal tem todas as modalidades, inclusive essa de 150 meses, tá? Tem dívidas aí na Receita Federal? Tem dúvidas com relação ao parcelamento? Descreva aí nos comentários ou faça melhor, entre em contato na nossa contabilidade, se você quiser aí uma consultoria, um orçamento, para saber quanto que fica aí parcelar as suas dívidas, tá certo? Então, um profissional é necessário e lembra-se, contabilidade dá resultado. Curta, compartilha, se inscreva, distribua esse vídeo aí e vamos aí em busca dos 10 mil inscritos, se Deus quiser, em 2024.